Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. A esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes esta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Boa noite, irmãs e irmãos que acompanham o programa Espiritismo e Bíblia, aqui pela TV Espírita Cristo Consolador. É uma satisfação imensa tê-los e tê-las aqui conosco. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Queremos agradecer a rede de canais parceiros que retransmitem essa programação no dia de hoje. São eles a TV Secal, a TV 7, a Rede Amigo Espírita TV, os canais no Facebook e no YouTube da nossa irmã de serviço, Rosana Silva, ela que é trabalhadora espírita do Grupo Espírita Irmão Sobreira, em Montes Claros, em Minas Gerais, a Rádio Portal da Luz, o canal Seridó Espírita, da Regional do Seridó, da Federativa do Estado do Rio Grande do Norte, também aqui conosco, e os ouvintes que nos escutam em direto pela Web Rádio Fraternidade.
a todos vocês nessa retransmissão, nossa gratidão. Temos aqui para a noite de hoje um amigo querido, uma indicação caríssima, alguém com o qual contamos sempre, o Tiago Leite, ele que é um nepiano também. Satisfação imensa de receber, Tiago, satisfação imensa de receber. Seja muito bem-vindo ao Espiritismo e Bíblia, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Só para a gente iniciar aqui de forma tranquila, a Ana estava reclamando do som, que estava baixo. Eu queria saber só depois se ela pudesse colocar aí se está ok. Pelo menos a saída do meu áudio, beleza. O teu tá perfeito, viu, Tiago? O teu tá perfeito. Tá bom, então. Obrigado. Então, William, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, né, tentando conversar um pouquinho sobre o Espiritismo, sobre as passagens bíblicas, e é um canal que chega em muita gente, né? O YouTube, ele acessa pessoas que a gente não imagina, chega pessoas em outros países, pessoas que às vezes a gente nem esperava que chegasse aquela mensagem. Então, é um canal maravilhoso, né? Que a pandemia nos presenteou e nos trouxe essas oportunidades. Teu áudio está desligado, tá, William? Tiago é do NEP, o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, do NEP José Ramos. O NEP ele é um núcleo de estudos da Bíblia à luz do Espiritismo, com ferramentas bíblicas de exegese, de hermenêutica, e dá para você saber se há um NEP próximo de você e se esse NEP próximo de você atende e trabalha virtualmente, de modo híbrido ou presencial. É só acessar www.nepe.org e olhar no seu estado onde há o NEP, se ele é online. Dá para você participar, inclusive. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Participar do NEP é de uma formação, é de uma base restauradora. Felipe, querido, a figueira seca. O que a gente precisa saber mais e melhor acerca dessa passagem em prol das nossas jornadas de evolução? Um serviço, meu irmão. Obrigado, Emma. Só lembrando que é Tiago, tá? É o outro apóstolo, não é Felipe, não. Tá tranquilo. Desculpa. E é o menor. É Tiago e é o menor, viu? Obrigado, Tiago. Então, nós temos esse desafio, né, de trazer o estudo sobre a parábola da figueira seca, ou a figueira que secou, e longe de nós querermos tirar aqui todas as conclusões a respeito sobre essa passagem, né, que é difícil a gente cercar todos os pontos. Então, existem pessoas que conseguem tirar outras conclusões, ter outras visões, e esse não é o nosso objetivo aqui, não é exaurir o texto, tá? Nosso objetivo aqui é trazer alguns comentários, né, a partir de alguns estudos que nós fizemos, à luz da doutrina, e que possamos sair daqui bem melhores do que chegamos, né? Então, eu penso sempre assim, quando eu vou fazer algum estudo, que esse estudo possa nos trazer algo de melhor às nossas vidas. Bom, para iniciar esse estudo, geralmente eu gosto de fazer a leitura toda do texto, e eu vou destacar aqui, o pessoal do Seridó Espírita, chegando, boa noite, pessoal do Rio Grande do Norte. Boa noite, Rosana, também. Eu estou dando boa noite, William, às pessoas que vão chegando, que estão nos agraciando aí, porque eu gosto dessa comunicação, sabe? Tem pessoas que colocam alguns comentários a respeito do texto, das passagens, e fica um estudo bem legal.
tá? Não fica só um diálogo, um monólogo, né? Vamos falar assim. Então, a gente tem o estudo de hoje, né? Ele está basicamente em Marcos, tem em Mateus também, tá? Mas ele está lá em Marcos, capítulo 11, né? No versículo 12. A figueira estéril. Eu estou aqui com a Bíblia da tradução do Haroldo, tá? Então, quem quiser, quem tiver, pode acompanhar também. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isso. Ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. Em resposta, Jesus lhe diz: Tende fé em Deus. Amém vos digo que quem disser a este monte, sejas tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. E a gente tem esse trecho aqui em Marcos, tem também em Mateus, tá? E tem também uma semelhante lá em Lucas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o pessoal às vezes confunde achando que é a mesma, mas não é a mesma que tem lá em Lucas, tá? Mas é relacionada à figueira. E aqui nós destacamos alguns trechos do texto em si para a gente contextualizar, né? Inicialmente, nós no NEP gostamos sempre de contextualizar o ambiente, né? O local onde Jesus estava, com quem eram as pessoas que estavam com Jesus, né? Quando aquele fato ocorreu. Então, nós temos sempre essas perguntas que nos ajudam a elucidar, a dar luz ao texto, e, por fim, o objetivo final é tirar o espírito da letra, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o texto inicia falando que Jesus quando saíam de Betânia, e Betânia era uma cidade vizinha a Jerusalém, muito próxima, e era onde ficava a casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, né? Então, e Jesus comumente gostava de se hospedar por lá. Mas o período estimado que essa situação ocorreu, que essa passagem ocorreu, nós vemos a partir do texto de Marcos, se nós olharmos a passagem anterior, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tá? E esse período foi mais ou menos em abril. Então, nós temos aí uma estimativa de mês que seja em abril, tá? Por causa desse fato anterior da entrada de Jesus em Jerusalém. Tem também essa questão do figo, né? Da figueira. Por quê? Se a gente olhar no texto, Jesus, ele viu de longe, e vendo de longe uma figueira, para ele encaminhou-se, para ver se acharia alguma coisa. Mas veja, pelos estudos, pelas algumas pesquisas que eu fiz aqui, o pessoal comenta que nessa época o figo ele florescia, mas ele só frutificaria em junho, após a folhagem estar completa. Então nós temos aí algumas questões, né? Ele tinha todo o processo para poder dar frutos. Mas aí Jesus andando por ali, ele percebeu alguma coisa naquela figueira que ao longo do nosso estudo nós vamos ver um pouquinho. E Jesus percebeu essa diferença nessa figueira e foi lá
olhar, ver se tinha alguma coisa, né? Se tinha algum fruto, porque ele notou alguma diferença dela em relação às demais, né? Então, tem essa questão também da figueira, e tem uma questão que eu acho muito interessante, que vale muito a pena a gente destacar aqui, que também ao longo do nosso estudo a gente vai falar sobre isso, que é sobre essa questão de ele teve fome, quando fala no começo do texto, que falam assim, quando saíam de Betânia, ele teve fome, né? E é interessante essa questão de fome. Jesus com fome, a gente já liga as anteninhas, né? A nossa amiga Maria da Cruz, Mariazinha, essa amiga daqui de Imperatriz, colocou que eu entendo que a simbologia é para mostrar as pessoas sem fé. Exatamente, Mariazinha, a gente vai chegar nesses pontos, nessas discussões. E o outro amigo colocou que a figueira é o homem. Muito bem. Vamos chegar também nessas discussões. Sobre a questão da parábola, né? A gente tem essa parábola tanto em Lucas e Mateus, tanto em Marcos e Mateus, quanto em Lucas, tá? Mas são parábolas diferentes. Em Lucas, ela é uma parábola um pouco diferente do que a que temos em Mateus e Marcos, né? Que é a do nosso estudo de hoje. E muitas vezes as pessoas confundem pensando que as três são referentes ao mesmo acontecimento, mas não é, tá? Jesus utiliza essa questão das parábolas, né, como um recurso para transmitir algum ensinamento moral. Então, veja, tem parábolas que são faladas, né, Jesus fala, e tem parábolas que são encenadas. Nesse caso da figueira, ela foi uma parábola encenada. Jesus foi lá e fez toda aquela encenação mesmo, mas com o intuito de trazer alguma mensagem para a gente, né? Trazer alguma mensagem em relação àquele acontecimento. E quando Jesus identifica os sinais de transformações ocorridos na figueira, né, em razão da mudança climática, essa questão do ensinamento moral que Jesus quer nos trazer é justamente esse processo de renovação espiritual, né, que cedo ou tarde ele vai alcançar o nosso espírito. E aí eu já estou trazendo um pouquinho do que a gente vai ver na frente. Rosana está perguntando, Tiago, Jesus de fato amaldiçoou a planta? Já a gente vai ver, Rosana. Eu só não vou atropelar os pontos, porque senão vai ficar bem atropelado, tá? Então, a figueira, né, a primeira figueira, que é essa que nós estamos estudando, ela está na fase perdão, a figueira que é citada lá em Lucas, né, na parábola que Lucas nos traz, ela está em fase de surgimento de novos brotos, quando o verão se aproxima. Então, ela simboliza os indivíduos que iniciaram o despertamento de valores espirituais. Ela é apenas uma promessa que pode ou não se concretizar em determinado período de tempo. Essa é de Lucas. Nesta parábola que nós estamos analisando hoje, né, a figueira encontra-se em outro período, já coberta de folhagem vistosa, porém destituída de frutos. É um projeto que se encontra em fase de execução, mas que fracassa em razão das deficiências intrínsecas, né? E é justamente o que nosso amigo comentou, que eu não sei o nome, que ele não se identificou, essa questão da figueira é o homem, né, como um todo. Nós temos essa questão
dos frutos que nós vamos destacar bem é justamente isso, né? Jesus, ele espera que nós possamos produzir bons frutos, assim como ele esperava que a figueira tivesse frutos. Já era tempo dela estar produzindo frutos. Nós temos vários períodos, várias fases em nossas vidas, né? E em nossas encarnações. E a gente vai perceber nos próximos textos que cada fase ela tem seus objetivos. E existe um momento que nós precisamos já colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo ao decorrer de nossas existências, né? Então, é chegada a hora de nós despertarmos, de nós produzirmos frutos, de nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos ouvindo, seja em palestras, seja no atendimento fraterno, seja em algum amigo que possa trazer alguma mensagem, seja nos nossos estudos, né, nos centros, no Evangelho do Lar, nós temos sempre uma mensagem de Jesus. E essa mensagem, o objetivo final disso é a gente colocar em prática. Porque colocando em prática, nós estaremos produzindo bons frutos. Né? Eu não diria nem bons frutos, eu diria que nós estamos produzindo algo. E esse fruto ele vai ficando melhor com o tempo, com a prática. Né? A prática leva à perfeição. Então, a prática no bem, ela é um movimento. Né? A gente precisa dar um start nisso. E com a prática, esse fruto vai se aperfeiçoando, vai ficando mais docinho, vai ficando mais legal, porque nós vamos trazendo isso para a nossa vida, transformando esse fruto que ele de uma forma natural. A evolução desse fruto, o amadurecimento desse fruto, ele vai ser de uma forma natural, porque fazer o bem vai ficando natural, vai ficando algo de dentro para fora. E quando isso acontece, significa que nós estamos no caminho certo. Mas nós temos muito, mas muito ainda para fazer. Para crescer, para aprender e para nos melhorarmos. Porque senão nós não estaríamos aqui, né? Nós não estaríamos aqui juntos. Tem uma carta de Paulo, ele tem uma carta lá, a primeira carta aos Coríntios, que ele fala assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele comenta isso nessa carta aos Coríntios, e é justamente isso. Nós somos cooperadores de Deus, né? E vós, ou seja, nós também somos lavoura de Deus. E a lavoura, ela precisa justamente de quê? De ser cuidada, de ser tratada. Nós temos a terra que precisa ser arada, precisa ser adubada, precisa ter todo aquele cuidado para que no final ela consiga produzir bons frutos. E depois volta ao processo novamente. Inicia o cuidado com a terra, todo aquele processo que a gente já sabe, né? E por isso que Paulo cita aqui que nós somos cooperadores de Deus e lavoura de Deus, né?
Tem um comentário de Emmanuel, muito interessante, no capítulo 68 de Fonte Viva, que ele fala assim, vou ler para nós. É o capítulo, o título Sementeira e Construção. E ele fala justamente aqui, só um trecho, tá? Não vou ler todo, que é um pouco grande para a gente ler aqui. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Veja a importância de conhecer e ignorar a verdade divina. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Veja o comentário de Emmanuel. E entra em consonância com, justamente em cima dessa carta de Paulo, né, aos Coríntios, que aqui ele cita na questão do serviço, né, é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal. Veja, é importante que a gente faça a nossa parte, que nós nos esforcemos em fazer o bem, né? Em produzirmos bons frutos, em cuidarmos dessa terra, dessa lavoura, que nos vai possibilitar agir no bem. Não é? Tem uns comentários aqui que o pessoal está comentando, eu vou só dar uma lida, que aqui, ó, li a Bíblia há uns 35 anos, antes de me tornar espírita, essa passagem era o que mais me intrigava e pensava, por que Jesus fez isso com a figueira? Aí minha mente abriu-se, vi que Jesus sempre fala, exatamente. Falava por parábolas, aí vi que a figueira representava o homem. Muito bem, Carlos, é isso mesmo. Justamente, estamos chegando nesse ponto. E Mariazinha, nossa amiga e irmã Mariazinha, comentou aqui, à medida que vamos assimilando, eu sinto vergonha de continuar sem transformação. Jesus utilizou todos os recursos possíveis para nós. Perfeito, perfeito. E é exatamente isso. O conhecimento, né? Primeiro a gente entende as coisas com conhecimento. Então, o Espiritismo, ele nos traz esse conhecimento. Ele nos traz uma literatura muito boa, muito vasta, que nos possibilita conhecer muitas coisas. E com esse conhecimento, se a gente não muda, não começa a mudar, as coisas vão ficando mais difíceis. E a gente vai ver um pouquinho no texto que os avisos eles vão sendo enviados. A espiritualidade, ela traz formas de nos acordar, de nos chacoalhar. Então, ela começa de forma sutil, eles, né, os nossos guias e protetores, eles começam a... Veja, esse irmão, ele não está num bom caminho, ele não está seguindo o caminho de Jesus, o caminho do Cristo. Então, vamos dar uma acordada nele, vamos trazer ele para a realidade. E eles vêm e traz alguma coisa, às vezes uma enfermidade, às vezes uma dificuldade na nossa vida do trabalho, na nossa vida em família, para a gente cair um pouco e tentar entender aquela situação. Sendo que, se nós não acordarmos nesses momentos mais brandos, né, mais brandos entre aspas, a própria espiritualidade vai evoluindo essas mensagens. Então,
chega um momento que essa mensagem ela vem um pouco mais forte, né? E cabe a nós estarmos atentos a isso. Por isso que é importante nós estarmos sempre em oração, em comunhão com Cristo, né? Com o evangelho do lar, bem feito, com a conexão com os espíritos de luz em nossa casa, porque só aí a gente vai conseguir perceber a grandeza de Deus em nossas vidas, né? As coisas que a gente não percebia antes, quando não estava atento. Então, eu lembro que tinha alguns momentos da minha vida, um pouco atrás, né, que eu não estava tão integrado com Jesus, a espiritualidade, e passava tanta coisa despercebido. E hoje, assim, às vezes acontece só uma vírgulazinha e a gente já percebe, já sente, já sabe que tem algo ali a ser feito. Enfim, o espírito só produzirá no momento certo depois de ter incorporados valores intelectuais e morais, que a gente comentou um pouquinho anterior. São conquistas que vão produzir frutos do bem, os quais capacita a criatura a transformar-se em auxiliar do Pai. Veja, nós somos auxiliadores do Pai. Nós somos discípulos do Cristo. Ah, Tiago, mas eu sou discípulo do Cristo. Lá na casa espírita que eu trabalho, eu faço parte dos estudos, eu aplico passe, eu trato bem as pessoas lá. Mas quando eu saio da casa espírita, tem um peso e eu fico meio fechado, contrito. Eu não dou nem bom dia ao porteiro do meu prédio. E isso precisa ser chamado a atenção, tá? Por nós mesmos. Não é você ir lá e falar para o seu amiguinho, não. É nós. Precisamos estarmos atentos a essas situações. Então, nós precisamos ser discípulos do Cristo em todos os momentos de nossas vidas. Não é só na casa espírita, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica. Eu chego lá, sou bonzinho com todo mundo, amém, amém, Pai do Senhor, e tudo é aquela coisa, aquele mar de luzes, mas quando eu saio, dou as costas ao meu templo, né? Ao templo físico, vamos deixar claro isso, eu já me transformo em outra pessoa. É como se o meu templo interno fosse exatamente o meu templo físico. Eu saio de lá e deixo tudo para trás. Não, é no nosso dia a dia. É no trabalho, é na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. É na rua, é no trânsito, em todos os momentos, tá? Nós não podemos esquecer disso. A Mariazinha colocou, temos urgência para vivenciar o Evangelho. Com certeza. E quando a gente lembra que nós estamos num mundo de transição, né, num planeta de transição, e nós percebemos o que está acontecendo no mundo, tudo que acontece em nossa volta, as mensagens que a espiritualidade nos manda, a urgência é grande. A urgência é grande. Então, assim, voltando à parábola, nós temos aqui alguns comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem esclarecedor, assim como o Carlos colocou também, e existem pessoas que são inclinadas ao bem, né, à aquisição de valores espirituais, mas ainda incapazes de praticá-los.
né? Assim como a gente vem comentando. Então, às vezes a gente tem o conhecimento, participa de várias coisas, vários estudos, vários eventos espíritas e seminário, aquela coisa, mas nós somos incapazes de praticar o bem. Nós somos incapazes de pedir desculpa, um simples desculpa a uma pessoa que nós causamos algum mal. E essa conta não fecha. E é importante que nós tenhamos essa consciência de estarmos atentos, vigilantes em cada um desses momentos. Em cada um desses momentos. Porque é aí que entra a mudança, né? Tem aquela velha e boa resposta no Livro dos Espíritos, que reconhece o verdadeiro espírita pela... como é? Agora me fugiu a mente. Pela luta em... Enfim, já eu me lembro. Já eu lembro e eu falo aqui. Então, voltando ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a figueira que secou, eles comentam exatamente isso. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão ao o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. E é interessante a gente pensar, né? O que é que eu tenho produzido de bem, de bom, para a humanidade? Né? Não só para a nossa casa espírita ou para a nossa família, mas para a humanidade em si, como um todo. O meu trabalho, ele contribui de uma forma bacana para a humanidade, para a evolução, para o crescimento da humanidade em si? Contribui? Maravilha. As ações que eu faço aqui em casa, com a minha família, elas contribuem para a humanidade? Contribuem. Beleza. Significa que nós estamos num bom caminho. Ah, Tiago, mas eu só faço ações lá no Centro Espírita. Só lá e pronto, e tchau, acabou. Não. Veja, às vezes aparece alguma oportunidade para que nós possamos fazer, tomar alguma ação em prol das pessoas. Às vezes é algo nada a ver com o centro e a gente aparece aquela oportunidade que nós precisamos estar atentos e receptivos para perceber que é uma oportunidade em fazermos o bem fora da casa espírita, fora do ambiente religioso. Né? Mariazinha comentou que quando fazemos a transformação de dentro para fora, a vivência se torna espontânea. Exatamente, Mariazinha. A mudança ela é de dentro para fora. Tem também aqui um comentário lá no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec coloca exatamente esses pontos. Né? O que a maioria das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos, ou seja, sem frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidos a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E é justamente isso que nós estamos comentando, né? O Rosana nos trouxe aqui exatamente a que eu estava tentando lembrar. Reconhece-se o verdadeiro espírito como alguém que se esforça para transformar moralmente e para domar as suas más inclinações. Muito obrigado, Rosana.
E é justamente isso, né? Nós, não só as más inclinações, mas a partir do momento que nós estamos tendo conhecimento, o conhecimento com o ensinamento do mestre, nós precisamos colocá-lo em prática, tá? Nós precisamos produzir esses bons frutos. E o Evangelho segundo o Espiritismo acabou de trazer, né? Kardec nos trouxe aqui uma boa mensagem, uma boa lembrança, dizer, olha, produza bons frutos, senão você vai ficar estagnado, você vai ficar parado, você não vai acompanhar o processo de evolução planetário. Você vai ficar aí, o mundo vai sair de um planeta de transição, a gente vai para um mundo de regeneração, e você está só na parte do conhecimento, você não está saindo, você não está colocando em prática o que você está estudando, o que você está lendo. Às vezes a gente é uma pessoa boa, mas fica calada o tempo todo, não fala nada, não coloca em prática nada. Então, a gente precisa falar mais sobre o bem, fazer mais sobre o bem, trazer mais essa mensagem de Jesus, que é um tratado de amor para as nossas vidas. Falar de Jesus para nossos filhos, trazer o Evangelho para dentro de casa. A gente fala sobre tantas coisas e às vezes esquece de fazer o Evangelho no lar. Às vezes esquece de fazer um estudo interessante com a nossa família, que não extra casa, né? Nós temos o nosso núcleo familiar e nós temos os outros núcleos familiares, que são nossos primos, nossos tios. E por que não a gente não puxar um evangelho do lar mais amplo? Convidar as pessoas que tenham essa simpatia ou que são espíritas. Vamos conversar sobre Jesus? E vamos ver o que a gente pode fazer para colocar em prática tudo isso que a gente leu, que a gente conversou. Às vezes vem ideias, né? Tem uma passagem aqui de Tiago, lá no capítulo 2, que é justamente a questão de fé sem obras é morta. E ele fala justamente isso aqui, ó. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de suas obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome e lhe disserem procura viver pacificamente e vai-te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. E é justamente isso que a gente está comentando, né? A gente precisa entender também que obra não é simplesmente eu ajudar o próximo, eu fazer uma caridade, eu sair na rua e participar da sopa. Não é apenas isso. Mas ser caridoso, ser amoroso, isso é obra também. Então, aplicar o ensinamento do mestre. Qual foi o ensinamento do mestre? Quem é o nosso modelo e guia? É Jesus. E o que foi que ele nos trouxe? Ele nos trouxe o amor. Colocar esse amor em prática em todas as situações é obra. É ser um obreiro. Você é obreiro, você pode ser um ateu. Mas se você é aquela pessoa amorosa, aquela pessoa que faz o bem, sem olhar a quem, sem pensar em nada, é natural o bem, o amor. E a gente conhece pessoas, todo mundo conhece uma pessoa assim, que não tenho alguma religião não, mas você vê uma pessoa mais amorosa do que aquele palestrante que a gente conhece, famoso.
do que aquele amigo que participa do estudo conosco. E isso é interessante da gente lembrar. É mais importante nossas ações do que apenas o que a gente fala, o que a gente lê, o que a gente reproduz. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec segue aqui falando que a figueira cheia de folhas assemelha-se aos indivíduos que receberam oportunidades de se transformar para melhor. Conseguem discernir entre o falso e verdadeiro e são portadores de razoável conhecimento. Falam bem, atraindo pessoas, até multidões, em razão das habilidades pessoais que possuem. São, porém, incapazes de praticar o que recomendam, porque não possuem ainda moralidade elevada, nem domínio dos assuntos que ensinam. Porque é muito fácil a gente vir aqui falar, preparar um estudo e dizer, olha, a gente precisa fazer isso. Mas colocar em prática, meu amigo. Então, quando aqui a gente está falando, quando nós estamos falando aqui, a primeira pessoa que está ouvindo aqui somos nós. A gente fala para nós mesmos. Que eu preciso sair daqui melhor. Não dá para a gente simplesmente ficar só repetindo, só falando, Kardec disse isso, Jesus disse aquilo, mas eu não consegui sair de onde eu estou, subir um degrauzinho a mais, aí a gente precisa nos preocupar. Precisamos acender a lanterna, aquela lanterninha vermelha que tem no carro. Opa, atenção! Exatamente. Kardec continua aqui. Em geral, são pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a própria opinião. São personalistas e não se animam em considerar outras opiniões por se julgarem donos da verdade. Os que se aproximam deles afastam, em seguida, decepcionados por não encontrarem nem a fé pregada, nem a consistência dos ensinamentos divulgados. Eu lembrei aqui, se você quer conhecer uma pessoa, conviva com ela, viaje assim, passa uns 3 dias, 2 dias com ela, você vai conhecer aquela pessoa. Às vezes a gente não conhece tanto, mas já dá para perceber algo, né? Às vezes é uma pessoa que a gente acha que ser uma pessoa super evoluída, super transformada, e quando a gente está junto, a gente percebe que não. E é justamente isso que a gente precisa ter atenção. Em nós, tá? Não nos outros. A gente precisa olhar para nós. Como eu estou sendo na minha convivência com as pessoas do trabalho? Eu sou aquela pessoa que ninguém quer ficar perto, e a pessoa chega e o pessoal já se afasta. Tem aquela ideia da energia, a troca energética, que a história do meu santo não bateu com aquela pessoa. Às vezes a gente sente uma energia diferente, principalmente quem é médium, já sente uma energia um pouco mais densa e já quer se afastar, mas às vezes não, tá? Às vezes não. Eu lembrei agora de uma história do Chico, que ele estava na fazenda, eu não lembro direito onde ele estava, mas aí tinha acho que foi a vizinha dele, disse, Chico, eu tô com um obsessor aqui, tira ele de mim. E aí ele disse, irmão, não vamos tirar, vamos evangelizar ele e a nós. Olha que legal. E é isso. É importante a gente perceber e aproveitar esses momentos para a gente evangelizar, né? E trazer e mostrar outra face. Trazer a mensagem de Jesus pelas obras, tá? Não é ficar lendo Bíblia, lendo passagem, lendo Mateus, Lucas, Marcos, Paulo, não. É fazer o bem, é trazer bons exemplos, boas mensagens para as pessoas que nos circundam, tá?
Pode falar, William. Tiago, querido, tem algumas questões aqui no chat. Eu posso te apresentar algumas delas? Pode sim. Pronto, a primeira questão que a gente tem aqui é uma questão do Carlos. E o Carlos, ele comenta que o homem está aqui para fazer o bem. Se não faz, então corre-se o risco de ter, analogamente, uma das suas faculdades, uma das suas potencialidades restritas, para que ele não se comprometa ainda mais com o bem que ele não faz. Muito obrigado pelo comentário, Carlos. A segunda é da Rosana, e ela te pergunta: Tiago, Jesus de fato amaldiçoou a planta? Rosana, eu não vou saber de fato se ele amaldiçoou ou não, mas a mensagem que ele traz, né, com essa fala, com essa ação, que na verdade foi uma ação que ele fez, né? Não é, nós falamos no começo que uma parábola, essa é uma parábola encenada, mas o que Jesus fala ali é justamente nesse sentido de: meu amigo, acorde. Se você não está fazendo bem, você vai definhar. Você vai ficar igual essa figueira aqui. Então, eu diria, né, que é justamente nesse ponto que a gente pode trazer para as nossas vidas. Então, sim, se Jesus amaldiçoou ou não, se Jesus chegou e entrou no templo e agrediu todo mundo e bateu lá, eu acho que a gente já vai para um outro tipo de discussão, tá? O mais importante é a gente tentar trazer o ensinamento do que foi realizado ali para as nossas vidas. A próxima questão, Tiago, é do pessoal do Servidor Espírita, um parceiro nosso aqui do canal, e eles te perguntam: Deus condena como Jesus condenou a figueira? Não, muito obrigado pela pergunta, foi bem legal. Com certeza não. Deus é puro amor. Deus é paciência, Deus espera. Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele envia bons guias, bons espíritos para nos lembrarem, nos alertarem de nossas ações. Se estamos estagnados, se estamos fazendo algo de bom, algo de útil em nossas vidas, tá? Se estamos produzindo bons frutos. E cabe a nós estarmos atentos a isso. Tiago, querido, que é bom, dura pouco. E a gente está se aproximando do finalzinho do programa em relação ao tempo. A gente queria te pedir as suas considerações finais relativas aos ensinamentos morais dessa passagem. Por favor. Tá. Eu acredito que nós temos falado bastante no texto, mas quando eu estava estudando essa passagem, o resumo dela, assim, na minha cabeça, agora quando eu penso na figueira seca em relação aos frutos, né, é justamente estarmos mais dispostos ao bem, tá? Estarmos mais abertos a fazermos o bem, a colocarmos em prática os ensinamentos do mestre, as nossas leituras, e em resumo, o que eu penso é isso. Jesus, ele nos trouxe várias e várias mensagens de amor, vários e vários exemplos, e por isso que é importante a gente estudar a vida dele, né? A gente estudar os pormenores da vida. Por que vocês estudam a Bíblia? Por que vocês estudam o Novo Testamento? Gente, a gente está estudando Jesus, a gente quer saber o que ele fez, eu quero saber de tudo. Quando a gente não gosta de uma pessoa,
A gente não vai atrás. Ah, eu quero saber, vou lá no Instagram e sigo aquela pessoa para ver o dia a dia dela, alguma coisa nesse sentido. E por que com Jesus a gente não faz o mesmo? Por que a gente não vai stalkear, como dizem os mais novos, a vida de Jesus, para saber o que foi que ele fez, para eu poder tentar, cogitar, fazer algo semelhante? Por que a gente não vai ver um pouquinho da vida de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, para a gente colocar em prática o que essas pessoas, o que esses bons espíritos vieram e trouxeram para nós, né? Então é nesse sentido, Yama. Eu queria deixar essa mensagem. Colocarmos em prática o que a gente estuda e a mensagem do mestre. E é bom sempre lembrar, não é, Tiago, que Kardec estudou a Bíblia e exortou para que estudássemos também. A gente abre a Gênesis e a gente vai ver muitas passagens de estudo de Kardec em relação à Bíblia, inclusive acerca das predições, dos milagres, dos trechos que originaram doutrinas, dos trechos que originaram dogmas e outras formatações doutrinárias. Então, Kardec faz um minucioso, profundo e consistente estudo da Bíblia. Então, estudar a Bíblia é um procedimento de todo espírita, porque, como muito bem ponderaste, além de acessar mais próximo à fonte a dinâmica e as formas de vida de Jesus, da conduta moral de Cristo, a gente está na direção também do que Kardec fez em nosso favor na codificação, estudando Bíblia também. Enfim, é sempre bom lembrar disso. Tiago, a gente vai te aperrear ainda daqui a uns diazinhos por uma outra agenda tua, aqui no Espiritismo Bíblia. A gente vai estar aí disponível para você voltar aqui. Movimentaste bem o chat, movimentaste bem aí, chegaste bem o pessoal. E a gente quer te ter de novo aqui com a gente em breve. Agradeço, Ian. Eu espero que a gente tenha alguma reflexão boa, tenha trazido alguma mensagem boa de hoje. Eu espero que, pelo menos de minha parte, eu estou bem feliz. Provavelmente foi uma bela síntese que tu deixaste para a gente em relação a essa temática. Uma síntese que vai ajudar muito aqueles que passarem pelo programa ou pelo YouTube procurando como entender a figueira seca. Deixaste algo muito bem cuidado para a gente. Obrigado, Tiago. Muito obrigado. Gente querida, nosso programa é semanal. A gente volta na próxima quarta-feira, estudando Bíblia, à luz do Espiritismo, com ferramentas de contexto, de tradição, de situacionamento histórico. Sejam sempre todos muito bem-vindos e bem-vindas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tiago, meu irmão, fica com Deus. Gratidão. Que Deus abençoe o teu serviço. Muita paz. Você também. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até mais, Tiago. Voz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua
tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto, nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é e basta. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto, nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é e basta. Nada te perturbe, nada te espante. Deus não muda, Deus permanece. A paciência tudo alcança. Deus é e basta. Teresa d'Ávila. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.